Caio, deixa eu voltar a você e colocar via Carol, para a Carol já se preparar lá. Ela está lá do outro lado do estúdio, do lado do telão, e nós vamos, Carol, daqui a pouquinho colocar os resultados dos governadores. Porque se o Felipe se refere sociologicamente a dois Brasis que cresceram à parte, é isso que ele está dizendo. Nós temos resultados das eleições de governadores com lições importantes do ponto de vista da governabilidade. Então, primeiro pedir a Carol, você está pronta já, Carol, para nos trazer os resultados dos governadores? Vamos lá, William. Vamos então destacar alguns estados aqui, onde tivemos segundo turno, 12 estados decidindo governadores nesse domingo. Vamos então começar? Começamos então pela região norte. Começamos pelo Amazonas, onde tivemos Wilson Lima, do União Brasil, reeleito com 56,67% dos votos. Eduardo Braga, do MDB, 43,33%. Seguimos na região norte, olhando agora para Rondônia. Tivemos Marcos Rocha, do União Brasil, eleito com 52,47% dos votos. Marcos Rogério, do PL, 47,53%. Seguimos agora para o Centro-Oeste. Mato Grosso do Sul, eleição de Eduardo Riedel, do PSDB, com 56,9% dos votos. Capitão Contar, do PRTB, 43,1%. Seguimos para o Nordeste. Temos Sergipe. Apuração concluída com Fábio Mitidieri, do PSD, eleito com 51,7% dos votos. Rogério Carvalho, do PT, conquistou 48,3%. Na Paraíba, o cenário foi o seguinte: João Azevedo reeleito com 52,51% dos votos, ele que é do PSB. Pedro Lima, do PSDB, conquistou 47,49%. Vamos para Alagoas. Paulo Dantas, que tinha o apoio do presidente eleito, Lula, ele que é do MDB, conquistou 52,33%, segue no cargo agora de governador por lá. Rodrigo Cunha, do União Brasil, 47,67%. Temos também o cenário em Pernambuco. Raquel Lira, do PSDB, eleita com 58,7%. Marília Reis, do Solidariedade, ficou com 41,3%. Cenário na Bahia. O candidato de Lula, Jerônimo Rodrigues, do PT, foi eleito com 52,79%, primeira eleição que ele disputa, inclusive. A ACM Neto, do União Brasil, ficou com 47,21% dos votos. E a gente vai agora para a região sudeste. Agora, tá? São Paulo, o maior colégio eleitoral do país, teve Tarcísio de Freitas, do Republicanos, eleito o candidato do presidente Jair Bolsonaro com 55,27%. Fernando Haddad, candidato de Lula, ficou com 44,73%. Espírito Santo. O cenário foi esse: Renato Casagrande reeleito, ele do PSB, com 53,8%. Carlos Manato, do PL, ficou com 46,2%. E vamos agora para a região sul. No Rio Grande do Sul, virada nesse segundo turno com Eduardo Leite voltando ao cargo de governador do estado com 57,12%. Onix Lorenzoni, do PL, candidato do presidente Jair Bolsonaro, ficou com quase 43%, 42,88%. E encerramos o nosso giro pelo Brasil por Santa Catarina. Jorginho Melo, do PL, eleito com 70% dos votos, quase 71%. Décio Lima, do PT, ficou com 29,31%. Essa, portanto, então, foi a definição nos estados onde tivemos disputa para o governo estadual nesse segundo turno. William. Obrigado, Carol. Tenho dois Filipes, Nunes e o Moura Brasil. Felipe Nunes, eu já deixo você aí de prontidão, que eu queria, do ponto de vista de quem mexe com pesquisas, identificar em que medida os resultados regionais indicam facilidades ou dificuldades de governo para o presidente eleito Lula, mas a palavra é do Caio. Como é que vai ser a primeira reunião do Tarcísio com o Lula? O Lula disse que vai juntar os governadores logo de cara. Bom, o Tarcísio, pelo que nos chega aqui, até a Raquel Landim, grande Raquel Landim, minha amiga, né? Colocou no nosso grupo aqui, o Tarcísio, alinhamento com o governo federal vai ser fundamental. Ele diz, resultado das urnas é soberano,
prometeu buscar um entendimento com Lula. Vamos olhar para frente e defender os interesses do Estado. Estaremos lá para conversar se tiver uma convocação. Vamos buscar um entendimento com o governo federal. Grande provocação para os dois Filipes, começando pelo Nunes. A direita cristalizada que você mencionou na sua primeira resposta, Felipe Nunes, permite que o governador de São Paulo se alinhe com o governo federal? É que nesse caso, Vac, eleitoralmente é importante para o Tarcísio. É bom lembrar que se Lula saiu de uma eleição dividida, São Paulo tem uma distância, claro, mas não é diferente. Você tem aí aproximadamente 45% de eleitores que votaram contra o Tarcísio. Ele também precisa unificar, de certa maneira, o seu eleitorado. O que o Tarcísio está buscando com esse gesto é algo que a gente conhece na ciência política como um processo de acomodação, principalmente na lua de mel entre os políticos, né? O começo, logo depois da eleição, logo depois que a gente tem um resultado, está todo mundo eufórico, está todo mundo celebrando a vitória, e essa lua de mel é importante para que essas acomodações aconteçam. São Paulo é o estado mais importante econômico e politicamente para o Brasil, e o Brasil precisa de São Paulo. Então esse alinhamento, na minha avaliação, vai ser importante e vai ser necessário, até porque, como eu disse, os dois estão buscando, tanto Lula como Tarcísio, unificar o Brasil e o estado de São Paulo. Meu outro colega Felipe Moura Brasil. O peso do regionalismo na política brasileira, no que Lula poderá, conseguirá, terá condições de fazer. Olha, uma das coisas que eu sempre achei que fosse mais interessante de avaliar ao longo dos próximos anos é justamente como é que fica esse campo de oposição ao Lula se o Bolsonaro perdesse. Porque quem tem a máquina agora na mão, quem tem um cargo e poder estadual, evidentemente, não é federal, é o Tarcísio, em São Paulo, é Eduardo Leite, no Rio Grande do Sul, é o Romeu Zema, em Minas Gerais, é o Cláudio Castro, no Rio de Janeiro. Então, são pessoas que vão precisar ter uma relação institucional com o governo federal e que, em algum momento, isso pode gerar ruídos com o bolsonarismo. Vou pedir sua licença para ilustrar o seu argumento. Sim. Nós temos uma ilustração, podemos projetar agora, Fernanda, nossa editora-chefe, vamos lá, vamos projetar que governos apoiaram quem na campanha. Prossiga, claro. Felipe, por favor. Porque o Tarcísio, como bem disse o meu xará, ele vai precisar ter relação com o governo federal e ele também precisa conquistar a maior parte do eleitorado, mesmo o eleitorado que não votou nele. E ele vai ter que ter muita habilidade para conseguir trazer para o estado de São Paulo os recursos, tudo isso que um governador se preocupa, que fez, por exemplo, Ronaldo Caiado em Goiás, ficar muito próximo do Jair Bolsonaro, mas sem aderir às bandeiras do governo Lula e marcando posição e fixando essas posições em relação a esse eleitorado do Brasil dividido, que é o eleitorado cativo dele, só que ele é mais moderado, ele é menos aloprado do que o Jair Bolsonaro. Cometeu alguns erros na reta final dessa campanha, mas eu acredito que ele pode ter um caminho aí de crescimento daqui para frente. Agora, tanto ele quanto o Romeu Zema, quanto acho que o Castro até menos, que já tem uma relação antiga com o bolsonarismo. Se eles estão vislumbrando um caminho para 2016 para concorrer à presidência da República... 26, você quer dizer? 26, perdão. Eles vão precisar se situar e ver o que vai acontecer com o bolsonarismo. Eu enxergo os governadores em dois momentos, William. O Lula está falando de chamá-los para fazer obra, para fazer um novo PAC, pedindo 3 obras prioritárias para cada um. Então, num primeiro momento em que o Lula estiver forte, essa construção, ela interessa. Romeu Zema, por exemplo, vai precisar renegociar a dívida de Minas Gerais. Agora, num momento em que o governo Lula se enfraqueça por motivos qualquer, né? A gente vai ter aí muita água por baixo dessa ponte para rolar. E se aproxime a eleição de 2026, todos esses nomes que nós estamos falando são potenciais candidatos ao Planalto. Então, eu enxergo para os governadores times diferentes, seguindo muito o ânimo da população. O que eu senti nas minhas conversas com os políticos de oposição, logo agora antes de entrar, era assim, precisamos sentir o cheiro de como é que vai estar a reação da opinião pública. Felipe Nunes me pedindo a palavra é sua, o Caio passa a você imediatamente. É muito rápido, Vac, é porque esse mapa que nós acabamos de mostrar, ele traz algo muito interessante. Se a gente olha para os estados do Amazonas, de Minas e de Tocantins, são 3 estados em que o Lula venceu por uma margem muito pequena, mas que ele não tinha o apoio das máquinas estaduais. Ou seja, as máquinas funcionam, operam e conseguem carregar votos, mas às vezes não conseguem vencer as eleições
Zema fez muito, Wilson Lima fez muito para tentar virar o jogo, não conseguiram, mas conseguiram aproximar a disputa. Eu achei importante fazer esse destaque, dado que o mapa é muito eloquente. Era só isso, Vac. Obrigado. Faça sempre como você fez agora. Estamos numa roda, não espere eu passar a palavra, Caio. William, eu penso que é preciso, a gente está falando muito dos governadores, vão ser candidatos, não vão ser, concordo. Lembrando só que o último governador que ganhou uma presidencial foi o Collor, né, em 89, em situações completamente que o país nunca mais assistiu. Todos os governadores, inclusive os de São Paulo, apanharam do petismo nas eleições desse século. O que a gente está olhando os governadores, mas a minha sugestão é olhar o Bolsonaro. Okay. O Bolsonaro será o líder da oposição? Ele conseguirá ainda galvanizar o sentimento desse país, ele teve 57 milhões hoje? É isso, né? Mais. Para você. Ele terá, será ele? E em que maneira? Ele vai topar um aceno, se é que o Lula fará de fato o aceno que ele promete fazer no discurso? 58 milhões de brasileiros votaram no Bolsonaro. Ou seja, ele teve mais do que em 2016. Então, mais do que olhar... Perdão, 2018. Desculpa, obrigado, Felipe. 2018, obrigado. Mais do que olhar os governadores de direita, de centro-direita, que emergem, né, nessa eleição, Tarcísio inclusive, tem que olhar como que vai ser o bolsonarismo. Vai sobreviver? Vai ser a guerra digital? Isso aí não é uma pergunta retórica, você vai responder. Não, a gente falou aqui e tem muito pensador, analista, que eu acho, assim, foi um dos insights dessa campanha que eu tive, pelo menos nós tivemos, porque falamos disso aqui, que não tem mais essa diferença campanha e governo. Então o bolsonarismo continuará, foi o Felipe Nunes, o bolsonarismo continuará aguerrido a fazer uma oposição tremenda nas redes. Por isso que eu volto à primeira questão. O problema do Lula não vai ser montar uma base no Congresso Nacional. Isso aí você tendo a chave do cofre, tendo o Palácio do Planalto, barbada e já tendo feito isso, eu penso. Né? Vai gravar, né? Fazendo barbada e depois toma... o problema é fora do país. O problema é fora do Congresso Nacional. É aí que está, no digital, os ataques, essa oposição... É que meu ponto é juntar as duas coisas, Caio, porque o político responde à opinião pública. Se os políticos sentirem que a opinião pública está desfavorável para o Lula, eles vão ficar mais acirrados. Deixa eu só fazer um detalhamento, porque esses votos que Lula e Bolsonaro recebem no segundo turno, nos dois casos, não é só do Bolsonaro que perdeu, não são votos fiéis e fixos neles. Né? Você tem ali o eleitorado neném, você tem aqueles que são anti-bolsonaristas e que viram no Lula a maior oportunidade de derrotar o Bolsonaro. E dentro desse campo, que é muitas vezes chamado de centro para a direita, você tem os antipetistas, você tem os evangélicos, você tem sim os bolsonaristas raiz, que são mais fixos e fiéis ao presidente, mas você tem todo um universo que agora talvez comece a se fragmentar e buscar novas lideranças, ou, claro, as lideranças vão poder tentar se apropriar enquanto o Bolsonaro vai perdendo progressivamente o poder. Então, assim, o Lula ele precisa fazer uma gestão boa, dando resultado, porque se passar um ano e tiver crise econômica, por exemplo, ele já perde uma parcela desse eleitorado. Ele pode ter os 30%, que o Ciro Gomes sempre diz, não, 30% o Lula tem, mesmo que aí ele fala uma barbaridade que possa fazer. Não preciso repetir. Pois mas o restante não é fixo e fiel a ele. Então, tem um condicionante aí para a gestão administrativa. E no outro campo, a gente vai ver qual liderança vai ser. Ele perde Estado, né? Ele perde a máquina, né? O institucional. Ele não vai ter isso. Ele vai ter o quê? Um filho deputado federal, o outro filho senador. Agora, ele terá e manterá, e acredito que manterá as redes. Né? Isso começou antes. Então, a guerra, talvez, o foco da resistência bolsonarista, talvez seja uma parte no Congresso Nacional, sim, porque elegeram-se bolsonaristas raiz lá, né? Damares, próprio Mourão. Agora, o grande flanco, talvez, da oposição seja rua, se conseguir manter, e rede social. Vamos pegar esse ponto, porque isso me parece essencial para a gente entender o que será o governo Lula. Voltando a palavra para o Felipe Nunes e lembrando a sua primeira intervenção, quando você fala de uma direita que se cristalizou e de um país que se divide em função dessa polarização política, Felipe. A questão que eu quero trazer para você é a seguinte: de 2018 para cá, a gente vê uma onda disruptiva que leva Bolsonaro ao Planalto e essa onda se estilhaça nos seus diversos componentes e perde a eleição agora. Qual é a força, qual é a pujança,
qual é a consolidação disso que a gente poderia chamar, eu não quero colocar como sinônimo direita e bolsonarismo, acho que não são, mas isso é minha opinião pessoal, não sei qual é a sua. O que essas forças têm que você consideraria, como profissional e estudioso de pesquisas, como elementos consolidados que fazem com que elas consigam ser uma oposição eficaz? Ou, como o Caio sugere, se desfaz em função do uso da máquina em Brasília? Olha, Vac, acho que o primeiro ponto importante é a gente lembrar, um grande amigo, o professor Jairo Nicolau, escreveu em 2018 que o Brasil dobrou a direita, e esses resultados da Câmara dos Deputados são impressionantes, quer dizer, ou no Senado, né? De fato, o Brasil dobrou a direita em 18 e deu grande força para esse movimento político, para essa força política no Congresso esse ano, até porque, sugerindo inclusive, Vac, que a gente possa ter no Brasil, talvez seja a primeira vez que a gente possa ter um governo dividido real, como a gente já viu acontecer nos Estados Unidos, em que a Câmara está organizada de um jeito e a presidência está organizada de outro jeito. Vamos ver se essa acomodação do Lula, que é bom em fazer isso, vai acontecer ou não. Agora, é bom lembrar, Vac, que o Bolsonaro é o primeiro presidente digital da história brasileira, né? Ele não dá coletiva de imprensa, ele solta uma hashtag, ele lacra, ele tem uma lógica de comunicação totalmente digital. E isso, em alguns momentos, lhe favoreceu, outros lhe prejudicou. Eu acho que agora, na oposição, o Bolsonaro vai ter uma vantagem de comunicação direta com esse eleitor, porque eu continuo insistindo no ponto. Eu acho que a cristalização desse movimento bolsonarista de direita, ele tem uma ponte ali muito importante, que é a visão de mundo. Quando a gente fez pesquisa durante todo esse tempo, o que mais me chamava a atenção é a coesão desse grupo de eleitores que é bolsonarista, alguns mais radicais, outros mais moderados, mas todos eles se identificando de direita, porque todos olham para o mundo da mesma maneira, todos olham para os problemas, reagem em relação às questões sob uma mesma perspectiva, sob uma mesma visão de mundo. E eu acho que isso os define como um grupo político que vai continuar na disputa daqui para frente. É interessante, porque se a gente analisar a oposição que o PT fez ao Bolsonaro, não foi uma oposição efetiva, foi uma oposição frágil, tradicional, usando o parlamento, pedindo informações, aquela coisa bem de 10 anos atrás. Até apresentaram propostas, mas assim, no 2019, 2020 e até 2021, o que era a oposição no Congresso? Esvaziada, Jair Bolsonaro, fragilizada, de si próprio. Fragilizada, exatamente. Vai ser interessante, será interessante? Interessante, não estou nem falando que será positivo. Vemos como o espaço de oposição do bolsonarismo não ser o espaço institucional, clássico, tradicional, que as oposições se acostumaram a fazer. Eu me lembro a oposição que o PT fez, a oposição que o PSDB fez no primeiro e no segundo mandato do Lula foi muito efetiva. Eles derrubaram o CPMF no Senado, por exemplo. A oposição que o PSDB fez, liderou, a Dilma, foi uma oposição efetiva. No governo Temer, o PT fez uma oposição mais aguerrida, porque teve a situação da queda da Dilma, isso inflamou muito e conseguiu ter rua, de certa maneira. Agora, pode ser que estejamos entrando numa era de uma oposição digital, majoritariamente digital, muito mais do que institucional via Congresso. Eu acho que ouvindo vocês falando, me sugere uma reflexão de maior abrangência ainda, que vocês, o Felipe Nunes e você, estão separando a questão da atuação de grupos políticos de oposição em duas grandes esferas. A esfera institucional do parlamento, onde se dá o choque entre as correntes políticas, mas quando o Felipe Nunes fala de visão de mundo, ele está falando de um componente ideológico, político, cultural muito mais amplo do que essas esferas. Aí a minha pergunta a você, Felipe, é a seguinte: ouvindo o discurso do Lula agora, esse discurso de 20 minutos, há um trecho dele no qual ele dá muita ênfase à capacidade que ele se atribui de juntar grupos de várias tendências. Ele faz elogio a várias figuras de outros grupos políticos que estão ao seu lado ali nesse discurso e estiveram ao seu lado durante a campanha, e ele assegura que ele é capaz de desenvolver um projeto de governo
baseado num amplo entendimento de forças democráticas e ele sugere que elas vão de um espectro até o outro. Consegue? Olha, ele não tem outra alternativa nesse momento, dado o Congresso que foi eleito e dado aquilo que ele precisava fazer para ser eleito também. O Lula, ele nunca esqueceu uma frase que ele atribui ao Paulo Freire, que é juntar os diferentes para derrotar os antagônicos. Ele falou isso no 17º encontro do Foro de São Paulo, em 2011, se eu não me engano, lá na Nicarágua. Foi exatamente isso que eles fizeram lá atrás para conquistar o poder no continente, e foram fazendo presidentes em diversos países, inclusive o Lula no Brasil, e foi isso que ele fez agora. E eu até tenho um vídeo no YouTube, a breve marcha de volta para o gueto, em que eu critico o bolsonarismo por ser incapaz de fazer isso, né? Então eu termino o vídeo dizendo que o bolsonarismo juntou os iguais para derrotar a si próprio, e está aí confirmado nas urnas. Então, eles atacavam sempre quem tinha qualquer divergência, quem não se curvava 100% ao Bolsonaro, e eles não conseguiram preencher esse espaço do eleitorado que não é cativo. O Lula fez isso nessa campanha. Aí eu tenho que voltar para o ponto da sua pergunta. Qual foi, William? Só para o ponto da minha pergunta nós estamos vendo realmente uma diferença entre o que é a oposição parlamentar, essa é uma palavra alemã antiga, a oposição dentro da instituição, e o que é a existência de uma visão de mundo que fortalece uma corrente política muito além do que se chamaria de oposição parlamentar. Olha, é muito difícil romper essa bolha, né? São dois mundos diferentes. Agora, veja que a pressão desse mundo, das pessoas que se identificam com uma direita ou com determinadas bandeiras que os representantes com retórica direitista se apropriaram. Essas pessoas fizeram uma pressão tão grande que o Lula teve que soltar, por exemplo, carta aos evangélicos para dizer que não ia mexer na legislação sobre as drogas, para dizer que não ia mexer na legislação sobre aborto. Então, assim, ele já foi tentando mostrar para esse público que ele não é o demônio que é pintado por representantes desse grupo. A Raquel está me pedindo palavra. O que eu ouvi hoje no entorno do Lula desde cedo é que ele vai tentar, sim, trazer essa frente democrática para dentro do governo, dividindo o poder e os ministérios com essa frente democrática. Então, assim, uma aposta da Simone Tebet num ministério, agricultura, só para te ajudar. Educação. Você acha que esse esforço dele de trazer uma frente democrática engloba essa visão de mundo a qual se referiu o Felipe Nunes? Olha, William, eu vou tirar um pouquinho do campo teórico e trazer para o campo prático. Ótimo. Posso? O que ele diz, o que o entorno do PT diz que vai fazer? Que vai pegar essa frente democrática, os apoios que eles tiveram no primeiro turno e trazer essas pessoas para dentro do governo. Então, Simone no Ministério, Marina no Meio Ambiente, Geraldo Alckmin num primeiro momento não ministro, porque talvez o PSB queira botar uma outra pessoa, mas com um papel muito relevante, pegar as pessoas do PSD, do Kassab, que já o apoiaram, como o Rodrigo Pacheco, tentar emplacá-lo na presença do Senado, ou quem sabe Alcolumbre, para trazer o União Brasil, e pegando todos esses apoios que eles consideram que eles tiveram de fora do PT e trazê-los para dentro do governo. Isso foi o que eu ouvi o dia todo, que a missão a partir de agora era negociar com o Congresso e trazer essa frente democrática, essa ideia que eles construíram na campanha, para dentro da formação de governo. Até a conta que eu ouvi era assim, nós temos 170 deputados já contando com metade do MDB e do PSDB. Precisamos chegar a 217. Uma parte do PSD nós já temos. Veja ali o Otto Alencar na Bahia, que já nos traz um pouco de deputados. Então, assim, eles estão fazendo essas contas e querem trazer essas pessoas para dentro do governo. Posso resumir 2 pontinhos? Claro. Que, aqueles ministérios ali de direitos humanos, igualdade racial e tal, geralmente se entrega aos partidos mais à esquerda. E com o Centrão, que é isso que ele precisa, ele pode distribuir outros ministérios. Né? E ele vai ter a oposição de quem é mais identificado à direita e se elege assim com esse discurso. Que bom ter a Raquel aqui, né? Ela acaba com as nossas elucubrações teóricas e põe a gente no pé no chão, que é o que eu acho que está interessando muito ao nosso público.